Você sabia que quilowatt-hora não é a unidade de medida de energia gasta no período de 1 hora? Se você até hoje não compreendeu muito bem o conceito de quilowatt-hora, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai entender, porque é sobre isso que eu falo no vídeo de hoje. E a gente começa agora. Olá, sou Marcelo Nudel, diretor e fundador da CA2 Consultores, e hoje eu vou te explicar por que quilowatt-hora não é a unidade de medida de energia consumida no período de 1 hora. Vou também te contar qual a diferença entre energia e potência de equipamentos. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e, se puder, deixe um comentário e um like, porque assim o YouTube sabe que você gosta do meu conteúdo e ele vai te alimentar cada vez mais com os meus vídeos sobre conforto ambiental e sustentabilidade. Hoje em dia fala-se muito em eficiência energética na arquitetura, mas o que eu tenho observado bastante é que os arquitetos ainda não dominam muito bem o conceito de energia. Então, quando se fala em quilowatt-hora, muitos pensam que quilowatt-hora é a quantidade de energia gasta no período de 1 hora. Não é isso. Quilowatt-hora mede quantidade de energia. E essa energia pode ser gasta no período de 1 hora, mas pode ser gasta no período de 1 segundo, pode ser gasta no período de 1 ano, 1 dia, 1 século. Ou seja, quilowatt-hora é uma quantidade absoluta de energia. Bom, basta você pegar a sua conta de luz, faça isso. Pega a sua conta de luz e vê lá embaixo que está escrito quantos quilowatt-hora você gastou no período de 1 mês. Você paga a conta de luz uma vez por mês. Então, o relógio de energia mede a quantidade de energia em quilowatt-hora que você gastou no período de 1 mês e não no período de 1 hora. É muito importante, nessa época onde se fala muito em eficiência energética, que os arquitetos conheçam essas unidades, conheçam o que é 1 kWh e o que é 1 watt ou 1 kW de potência de um equipamento. Para você entender o que é energia, ou seja, o que é 1 kWh, você precisa entender o que é potência de um equipamento. Eu vou fazer aqui um paralelo entre consumo energético e potência e velocidade e distância que um automóvel percorre. Dessa forma vocês vão conseguir entender bem. A potência de um equipamento está para a velocidade de um automóvel, assim como a energia gasta por esse equipamento está para a distância que esse automóvel percorre. Então, começando com a descrição de potência de um equipamento. Quando você tem uma lâmpada, ou uma televisão, ou uma geladeira, você tem ali na etiqueta dela a potência dela. Essa potência ela é comumente dada em watts. Então, assim como a velocidade num velocímetro de um carro mede o quão rápido ele percorre uma determinada distância, a potência de um equipamento ou de uma lâmpada também mede qual é a velocidade em que esse equipamento consome energia. Isso fica claro da seguinte forma. A gente tem que saber que a unidade watts é, na verdade, uma convenção. É uma convenção que substitui uma outra unidade, que é joules por segundo. Então, 1 watt é igual a 1 joule por segundo. O que é joule? Joule, sim, é uma unidade de energia, de trabalho. Então, se nós estamos falando que um equipamento tem 1 watt de potência, isso significa que ele vai consumir energia a uma velocidade de 1 joule por segundo. Então, a cada segundo que esse equipamento estiver ligado, ele vai consumir 1 joule de energia. Então, se você pegar qualquer lâmpada aí na sua casa, ela vai ter, por exemplo, 50 watts, que é uma potência comum para lâmpadas domésticas. Isso significa que toda vez que você ligar essa lâmpada, ela vai consumir 50 joules de energia a cada segundo. Portanto, quando você pega o conceito de watts, joule por segundo, né, energia por unidade de tempo, você consegue fazer uma relação com a velocidade de um carro, quilômetros por hora, ou quilômetros por segundo. Nada mais é do que uma distância percorrida em um determinado período de tempo. No caso da potência, é energia consumida num determinado período de tempo.
Então essa potência nada mais é do que o fluxo de energia. Fluxo de energia é justamente energia transferida ou consumida dentro de uma unidade específica de tempo. Quando a gente fala de carga térmica também, uma carga térmica que incide numa fachada e passa para dentro, a gente também está falando em watts. Então, ao invés de energia elétrica agora, a gente está falando em energia calorífica. Essa energia calorífica vai passar para dentro do edifício e vai ter que ser removida de alguma forma. Se ele tiver um equipamento de ar-condicionado, esse ar-condicionado vai remover esta energia calorífica numa determinada velocidade. A gente pode ter então a potência instantânea de um determinado equipamento, que é aquela que quando você liga na tomada, ele começa a consumir uma determinada quantidade de energia por segundo. Então, instantaneamente, qual é o fluxo de energia daquele equipamento? Você pode ter também a potência média de um equipamento. E essa potência média considera as variações na velocidade do consumo de energia desse equipamento, ou no caso de um edifício. Então, para começar a explicar melhor esse conceito de potência média, pega um computador, por exemplo, um laptop. Quando você está trabalhando num laptop, ele está na sua potência máxima, ele está consumindo energia a uma velocidade máxima, porque ele tem ali todos os programas abertos, ele tem também a tela mais clara, então o consumo de energia dele vai acontecer numa velocidade mais rápida, né? Ele vai ter ali os seus, digamos, 100 watts de potência máxima e ele vai estar, de fato, consumindo 100 joules por segundo. Agora, quando você para de mexer nele, a tela dele escurece, o que significa que ele baixou o fluxo de consumo dele. Então, de 100 passou para 50, digamos. Aí, de repente, você deixou ele um tempo parado e ele vai consumir ainda menos, a tela dele desliga. E aí, depois você para de mexer nele, ele reduz ainda mais essa velocidade de consumo, então a tela dele escurece para economizar energia, então o fluxo de energia em joules por segundo ou em watts, ele diminui. Então a potência instantânea dele também diminuiu. Quando você pega ao longo de um dia todo, qual era a potência instantânea em cada momento e divide pelo total de horas de uso desse equipamento, né, com esta potência flutuante, você tem aí uma potência média ao longo do dia. Com o edifício funciona da mesma forma. Você não tem a potência de todos os equipamentos funcionando da mesma forma ou no mesmo nível ao longo de um dia todo, ou ao longo de um ano todo. No caso de luminárias, por exemplo, nem sempre você vai ter gente no edifício. Então, alguns locais de um determinado edifício podem ter lâmpadas acesas em alguns momentos quando tem gente, em outros momentos pode estar apagada. Mesma coisa à noite, você acende ou apaga luzes conforme a sua necessidade. Sistemas de ar-condicionado também. Quando você tem uma carga térmica maior nas fachadas, esse sistema de ar-condicionado tem que remover esta energia calorífica numa velocidade maior. Então a potência instantânea dele sobe em determinados momentos quando esse fluxo de calor está maior. E a potência instantânea dele diminui quando o fluxo de calor na fachada está menor. Então, existe uma variação de potência instantânea do ar-condicionado. A potência máxima desse ar-condicionado, né, que é o que a gente chama de potência instalada do ar-condicionado, vai ser aquela mais crítica ao longo do ano todo. Vai ser aquele período em que as fachadas e as cargas térmicas internas vão atingir o seu maior pico instantâneo. Então, ao longo de um dia e ao longo de um ano, você consegue tirar esta potência média, né, considerando as variações de potência, ou seja, considerando as variações na velocidade do consumo de energia desse edifício, você tira uma potência média desse edifício. Então a gente viu aqui que potência medida em watts ou quilowatts, sendo que 1 kW equivale a 1000 watts, ele mede o quão rápido um sistema consome energia. Isso significa que, se você tiver uma comparação entre dois equipamentos iguais, porém de potência diferente, um equipamento de 100 watts e um equipamento de 50 watts, quando a gente ligar os dois na tomada, a gente pode ter certeza que o equipamento de 100 watts vai consumir energia a uma velocidade 2 vezes maior do que o equipamento de 50 watts. A de 100 watts vai consumir 2 vezes mais energia se elas ficarem ligadas pelo mesmo período de tempo.
Da mesma forma, uma fachada que deixa entrar, por exemplo, 100 watts por metro quadrado de sua área, ela vai exigir um consumo de ar-condicionado 2 vezes maior do que uma fachada que admite apenas 50 watts dentro do mesmo período de tempo, porque essa primeira vai exigir com que o ar-condicionado consuma energia, né, ou remova essa carga térmica 2 vezes mais rápido do que a fachada de 50. Então, agora que vocês entenderam o que é o conceito de potência, watts é igual a joule por segundo, ou seja, velocidade de consumo de energia, agora a gente pode descrever o que é energia, o que é quilowatt-hora. Lembrando, então, quilowatt-hora não é a quantidade de energia gasta em 1 hora, porque quilowatt-hora é uma unidade de energia e não de velocidade de consumo. A gente já viu que a velocidade de consumo, ou o fluxo de energia, é medido em watts ou quilowatts. A energia consumida por um determinado equipamento, ela é como a distância percorrida por um automóvel. Então, da mesma forma que você vê na sua conta de luz ali um número absoluto em quilowatt-hora de quanta energia você consumiu no período de um mês, é a mesma coisa que você olhar no seu odômetro e perceber quantos quilômetros você andou num determinado período de tempo. Então, quilowatt-hora está sempre atrelado a um período de tempo. E esse período de tempo não necessariamente é de 1 hora. Ele pode ser de 1 hora, mas ele pode ser de 1 segundo, ele pode ser de 1 milésimo, de 1 ano, de 1 século. No caso da sua conta de luz, ele é o período de 1 mês. Aí você percebe que a quantidade de energia dada em quilowatt-hora, ela se relaciona com essa metáfora aí da distância de um automóvel, né? Se você pode consumir 100 kWh em um dia ou em um mês, da mesma forma você pode caminhar 100 quilômetros em um dia ou em um mês. Tudo depende da velocidade com que você vai cumprir essa tarefa. Então, se um automóvel percorre 100 km no período de 2 horas, a velocidade que ele está se movendo é de 50 km por hora. Da mesma forma, se um equipamento consome 100 kWh em 2 horas, a velocidade de consumo dele, ou seja, a potência dele, é de 50 kW. Isso fica bem claro quando a gente vê aqui a equação para se calcular a quantidade de energia que um equipamento gastou, que é muito simples. Quilowatt-hora, ou seja, a quantidade de energia que um equipamento consumiu, é igual à sua potência vezes o tempo em que ele ficou ligado, em horas. E é por isso que quilowatt-hora não é quilowatt por hora. Se fosse por hora, estaria dividido. Quando a gente fala quilowatt-hora, é quilowatt vezes hora. Então vou trazer um exemplo aqui para você. Quantos quilowatt-hora consome um forno elétrico de 800 watts de potência que funciona por 2 horas? Então tudo que a gente tem que fazer é pegar 800 watts, multiplicar por 2 horas. Ele consumiu, então, 1.600 watt-hora ou 1,6 kWh de energia. Outro exemplo, quantas horas ficou ligado um equipamento de ar-condicionado de 1 kW que consumiu meio kWh de energia? Então lembrando, kWh é igual a quilowatt, ou potência, vezes hora, vezes a quantidade de horas. Então se ele consumiu meio kWh e a potência dele é de 1 kW, então ele ficou ligado durante 30 minutos. Então a energia de um equipamento, o consumo energético de um equipamento, ele vai depender de quanto tempo ele estará ligado. Eu vou trazer aqui 3 exemplos de lâmpadas para vocês, cada um com uma potência diferente. Então nós temos aqui 3 lâmpadas, uma de 100 watts, uma de 50 watts e uma de 30 watts. Vamos dizer que a gente tenha o máximo de energia que a gente possa gastar num determinado dia, seja 100 watts hora. A primeira lâmpada de 100 watts, ela vai consumir os 100 watts hora em 1 hora, porque 100 watts vezes 1 hora é igual a 100 watts hora, que é a nossa quantidade máxima de energia que a gente estipulou aqui para o exercício. A lâmpada de 50 watts
ela vai consumir esses mesmos 100 watts hora no período de 2 horas, porque 50 vezes 2 é igual a 100. E a lâmpada de 30 watts vai consumir esses 100 watts hora em 3,33 horas, porque 30 vezes 3,33 é igual a 100 watt-hora. Dessa forma, os equipamentos com menor potência, eles, para um mesmo período de tempo em que eles ficam ligados, eles consomem menos energia. Aí você vai me perguntar, poxa, mas quem é que me garante que a de 30 watts vai dar a mesma quantidade de luz que eu preciso do que a de 100 watts? Será que se eu tiver lâmpadas de 30 watts, eu não vou precisar de mais lâmpadas do que se eu tivesse elas de 100 watts? Não necessariamente, porque isso depende do que a gente chama de eficácia luminosa. É quanto de luz elas produzem dividido pela potência desta lâmpada. Então, tudo que você precisa é buscar uma lâmpada com maior quantidade de lumens por watt. Então, a partir de agora, você já sabe que a unidade quilowatt-hora não é a quantidade de energia gasta no período de uma hora. A unidade quilowatt-hora é uma unidade de energia que pode ser gasta em qualquer período de tempo. E essa quantidade de energia vai depender da potência do seu equipamento e de quantas horas esse equipamento ficou ligado. Estou deixando aqui também 2 vídeos bem interessantes que podem complementar o seu aprendizado relacionado a conforto ambiental e eficiência energética de edifícios. E não deixa de se inscrever no canal, ativa as notificações aí, o sininho do lado, porque assim você continua recebendo os meus vídeos, tá bom? Obrigado e até a próxima.